Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Afinando o Cérebro. Aqui nós temos conteúdos toda semana. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se você ainda não ativou o sininho, faça isso, porque isso vai fazer uma diferença muito grande no seu processo de desenvolvimento e principalmente de entender como o cérebro aprende e novas estratégias para propiciar esse desenvolvimento cerebral. O nosso conteúdo de hoje é sobre por que fazer avaliações antes de um período de férias. E eu gostaria que você pensasse junto comigo. Quando você se dedica a um processo, seja terapêutico, seja de desenvolvimento, de aprendizado, você não gosta de saber quanto você evoluiu? Quanto você caminhou a partir daquele período de entrega que você teve? E é por isso que é tão importante a gente marcar um período anterior às férias, né? Um período que a gente vai ficar sem atendimento, não vai ver aquele indivíduo, com uma reavaliação. Pelo menos uma avaliação se você ainda não fez. Mas o ideal, né? Todo mundo entra e tem uma ideia do que precisa ser desenvolvido, então com uma reavaliação. Quando a gente faz a reavaliação e oferece um feedback para a família e para o paciente, para o aluno, para o seu atendido, né? A gente consegue alguns ganhos que fazem muita diferença no processo, que vai vir depois das férias, inclusive. Então, vamos dar uma olhada em que ganhos são esses e por que, então, a gente deve fazer, né, finalizar esse período agora com, ou anterior às férias, né, ou anterior a algum período de que você vai dar uma alta temporária, ou que vai dar uma suspendida nos atendimentos. Por que a gente deve fazer essa avaliação? Bom, então, primeiro ponto, para que a gente possa identificar, primeiramente, os avanços que nós tivemos nesse período de atendimento. Quando a gente faz essa foto, né, essa comparação de um antes e um depois, o indivíduo se motiva a, na volta dele, investir em mais um tempo daquele tipo de atendimento. É igual a gente em qualquer processo, né? Se eu estou fazendo uma dieta e não percebo que aquilo está dando resultado, eu não vou ficar me sacrificando por algo que não está dando resultado. Eu vou e volto a comer, não é assim que a gente faz? Se o resultado não for significativo, a gente não percebe o valor do investimento que a gente está fazendo. E eu não digo só investimento financeiro, não. O investimento de tempo, né, da dedicação nas atividades, disponibilidade para você enfrentar aquelas dificuldades que você tem. Então, observar, ter uma forma de mensurar essa comparação de um antes e um depois de um processo, mesmo que seja um período pequeno, faz diferença na nossa motivação, tanto na motivação da família, quanto do paciente ou do atendido, quanto a nossa mesmo. Quando a gente, por mais que a gente perceba, sabe, essas evoluções que aquele indivíduo está tendo, quando a gente para e compara dois momentos, isso fica muito mais claro daquilo que já foi avançado, daquilo que a gente já conquistou, e até da direção do nosso trabalho, se está na direção correta ou não. Então, ter esse feedback dos avanços é muito importante para o processo de motivação, do investimento mesmo naquele processo. Um outro ponto importante é para a gente identificar as falhas, identificar as habilidades que ainda não foram desenvolvidas. Logicamente, tem os ganhos, mas também vai ter coisas, né? Se a gente não está dando alta, sinal que ainda tem coisas a serem desenvolvidas. E entender quais são essas habilidades, quais são essas competências que ainda precisam ser desenvolvidas, é extremamente importante, porque faz, né, com que esse feedback que a gente vai dar depois da avaliação fique também claro para aquela família, para aquele paciente ou para aquele atendido, que depois desse período de férias, é importante a gente retomar. E por que é importante? Porque nós já tivemos uma série de avanços, mas ainda tem pontos que precisam ser melhorados. Então, a gente consegue identificar esses pontos. E um outro ponto importantíssimo quando a gente faz uma avaliação, e que nem todo mundo lembra disso, mas é fundamental, é a gente destacar o potencial daquele indivíduo. Ou seja, destacar aquilo que o indivíduo é bom, mesmo que são aqueles pontos, habilidades e competências que nós não trabalhamos, que nós não desenvolvemos, mas que é daquele indivíduo, que é um ganho que aquele indivíduo já tem. Então, destacar esses três aspectos, aquilo que
conquistamos a partir do desenvolvimento daquele processo que nós estamos envolvidos com aquele indivíduo. As habilidades, competências que ainda precisam ser desenvolvidas nesse período pós-férias ou pós essa alta temporária aí. E também a potencialidade que o indivíduo já traz. Isso é fundamental, tanto para a família quanto para o próprio indivíduo. Inclusive para esse período de férias. Por quê? Quando a gente tem um período que o indivíduo não vai estar com a gente, não significa que ele não vai evoluir, que ele não vai poder ter oportunidades na rotina dele de se desenvolver sozinho, inclusive a partir desse processo de desenvolvimento de habilidades que nós já fizemos, porque o próprio mundo, ele é capaz de estimular o cérebro, né, dos indivíduos. Por que para aquelas crianças com dificuldade de aprendizagem, dificuldade de escuta, aqueles indivíduos, né, não vou nem falar só criança, né, com dificuldade de escuta, de comunicação, de aprendizagem, por que o próprio ambiente não os fez se desenvolver sozinhos? Porque faltavam habilidades. A partir do momento que a gente trabalha com essas habilidades, com essas competências, as próprias, os próprios inputs, as próprias estimulações do ambiente, as próprias vivências do dia a dia, serão muitas vezes suficientes para irem também incluindo estimulação, agora num cérebro muito mais atento, muito mais focado, muito mais pronto para receber as estimulações do ambiente. Então, um período de férias pode ser considerado também um período em que aquele indivíduo vai se desenvolver, mesmo que ele não esteja em contato com a gente, né, no processo terapêutico, nos processos de atendimento? Sem dúvida. E é isso que a gente deseja para esse indivíduo, que ele sempre se desenvolva e evolua. Quando a gente dá essa devolutiva, a gente também tem condições de mostrar para esse indivíduo, ou para a família, ou para os dois, né, pontos de oportunidade nas férias em que ele pode se desenvolver a partir daquilo que a gente trabalhou, a partir de suas próprias potencialidades e a partir daquelas habilidades que ainda faltam ser desenvolvidas. Então, trazer essa luz, né, esse insight, esse filtro de atenção para essa família, para o período de férias, é extremamente importante. Então, é nesse momento que a gente vai contar para esse indivíduo, e olha, mesmo que seja criança, pode falar de uma maneira clara com as crianças que elas compreendem muito bem. Que, por exemplo, se ela tiver atividades que envolvam escuta, ou seja, ela foi num parque, numa pracinha, que ela tire alguns momentos para fechar os olhos e escutar o ambiente, para que ela perceba detalhes visuais que talvez ela não perceberia, né? Algumas nuances, o que tem em cima da árvore, o que tem embaixo, quais são os bichinhos que tem lá. Todos esses detalhes, tanto auditivos quanto visuais, que você pode propor e mostrar que são possíveis de serem observados num passeio, numa pracinha, né? São habilidades que essa criança vai usar, por exemplo, para se desenvolver na escola, tanto na leitura quanto na escrita, que é um adulto, né? Ele pode desenvolver a escuta dele com mais atenção e com mais consciência se ele faz um exercício dele quando ele vai para uma praça ou para um lugar novo, ou andar numa rua que ele nunca andou, entrar numa loja ou um estabelecimento que ele nunca observou detalhes. Então, quando a gente traz esse despertar de atenção para perceber coisas diferentes, mesmo em ambientes simples, né, que a pessoa está, do dia a dia, e a gente convida o indivíduo para fazer isso nesse período de férias, a gente está potencializando todo o nosso trabalho e também preparando esse cérebro para que ele volte depois das férias muito mais atento àquilo que a gente vai propor para ele se desenvolver. E, ao mesmo tempo, é importante que a gente diga para as crianças que, num período de férias, quanto mais diversidade de atividades e brincadeiras ela se dispuser a fazer, melhor para o cérebro dela. Então, é importante a gente dar exemplos claros. Por exemplo, se você ficar o tempo todo na televisão, somente algumas áreas do seu cérebro vão se desenvolver. Outras todas vão ficar ali meio paradas e esquecidas. Ou, se você só ficar na piscina, né, também vai ser muito bom, muito divertido, mas só algumas áreas do seu cérebro vão se desenvolver. Ou se você ficar só no videogame, ou só no celular. Então, a gente mostra
o quanto é importante, num período de férias, a gente diversificar a atenção de diferentes formas, brincadeiras de diferentes maneiras, e até a partir das potencialidades, das habilidades e das dificuldades que a gente localizou nesse período de avaliação, nesse processo de avaliação, a gente pode sugerir atividades, brincadeiras ou olhares para essa família e para esse indivíduo. Então, esse fechamento do período de férias, que não é simplesmente, olha, tchau, amanhã, né, eu já estou indo viajar, ou a partir da próxima sessão eu não venho. É importante que a gente faça esse processo de fechamento, mesmo que você não vá conseguir avaliar tudo daquele indivíduo. Talvez você não consiga, não tenha tempo para fazer isso, mas você focar em alguns pontos principais é importante. Por exemplo, aquela criança que tem dificuldade com leitura, a gente talvez sugerir para a família que ela escute várias histórias, que eles escolham um livro antes de sair para o período de férias e que possam ler em conjunto. Para aquela criança que tem dificuldade de escrita, talvez a gente possa sugerir que ela faça cartinhas para os amigos que vão no período de férias, ou para os familiares, ou que ela faça lista de compras junto com a família. Então, a gente já vai pensando em estratégias que, logicamente, não vão virar atividades ou não vão virar lição de casa para aquela criança, para aquele adolescente, mas que vão poder ser inseridas de uma maneira prazerosa e divertida junto com a família. E que isso possa se tornar algo que perpetue aí durante essas férias, aproveitando esse novo cérebro que está ali, que já foi estimulado, né, e que já teve uma série de ganhos para que ele possa dar continuidade. E a gente pensa em ferramentas, por exemplo, se você é um fonoaudiólogo ou uma fonoaudióloga, você pode usar o Audibility para fazer essa avaliação. É uma triagem muito rápida das habilidades auditivas e que a gente consegue ter uma fotografia deste momento agora do paciente e pode fazer assim que ele retornar também. Ou, por exemplo, se você é fonoaudiólogo, fonoaudióloga, também tem o Afinando Plus, que você pode fazer uma triagem rápida, pensando em adolescentes, em adultos, que você pode realmente ter um quadro daquilo que o indivíduo precisa desenvolver, e até no caso do Afinando Plus, já tem uma série de exercícios que a própria ferramenta vai sugerir para aquele indivíduo fazer. E mesma coisa para as crianças. Né? A gente pode combinar com os pais de continuar o uso do Afinando Cérebro. E assim, o que eu acho que funciona muito, né? A gente coloca alguns jogos que são importantes e deixa ali para aquele indivíduo os jogos que ele mais gosta. Porque eu também tenho um ganho quando aquele indivíduo faz os jogos que ele gosta. Porque quem são os jogos que ele gosta? Os jogos que ele vai bem, que é a potencialidade dele. Quanto melhor nós formos naquilo que somos bons, mais estrutura a gente vai ter para ajudar naquelas nossas inabilidades. Tudo aquilo que a gente é bom, de uma certa forma, facilita caminhos para aquilo que a gente precisa desenvolver. A gente vai criando novas estratégias naquele ambiente que a gente é bom, e essas novas estratégias estão no meu cérebro ali para serem usadas justamente para aqueles pontos que eu não sou tão bom assim. Então, deixar para aquele indivíduo jogos que ele gosta, que ele se sai bem, que já tem até medalha, que já tirou 100%, mas que ele vai poder lançar mão daquele gosto, daquele prazer. E deixar também aqueles jogos que são um pouco desafiadores. Não aqueles jogos que são muito desafiadores, porque esses que são muito desafiadores são aqueles que o indivíduo ainda precisa da nossa ajuda, precisa da nossa intervenção ainda para que ele possa se desenvolver. Mas aqueles jogos em que ele faz ali uns 70%, 80%, até 65%, né? 80%, 90%, mas ainda não fez os 100 pontos, esses são os jogos ideais para esse desenvolvimento de período de férias. E aí a gente pode combinar com a família, né? Um dia específico para fazer, ou 2, 3 dias durante a semana para fazer. É importante que mesmo nas férias, as crianças tenham algum tipo de rotina. Logicamente, não vai ser aquela rotina igual ao período de aulas, porque ninguém quer isso, né? Mas que tenham também algumas rotinas para que se mantenha o cérebro saudável, com as horas de sono adequadas, né? Alimentação, ingestão de água, que é tão importante para o cérebro se desenvolver. Então, é importante que a gente entenda que
esse equilíbrio entre as atividades prazerosas e aquelas atividades que a gente pode ter um ganho, até porque agora a criança não está com toda a pressão da escola, com todos os compromissos que ela tem, o cérebro está mais descansado. Então, é um bom momento para a gente trabalhar com aquelas atividades que estão ali, nos 70%, em volta, né, em torno dos 70% de acerto. Passar esse período, né, para as crianças, né, passar uma atividade. Logicamente, a gente sabendo que talvez não façam todos os dias, mas que faça alguma coisa que tenha também um recurso para a família na hora que a criança está entediada, né? Que também possa ser um formato de jogo e que a criança pode fazer. E hoje em dia, o afinando do cérebro dá para fazer no celular. Então, às vezes a gente está, né, num passeio, esperando alguma coisa acontecer, dá para fazer lá o afinando o cérebro nesse meio do caminho com um jogo rápido e que pode desenvolver muito. É importante que a gente entenda que nas férias a gente tem que ter diversão, a gente tem que viver plenamente, aproveitar o tempo sem aquelas rotinas todas que são às vezes um pouco estressantes para todo mundo, mas que também é importante a gente diversificar as atividades, que a gente possa desenvolver e convidar as crianças e as famílias a desenvolver um novo olhar para aquilo que a gente está enxergando, um novo sentir, uma nova forma de experienciar as rotinas, os ambientes e tudo aquilo que a gente tem no período de férias. É como se a gente fizesse, né, um refresh aí no nosso cérebro para começar um novo ano com novas possibilidades e novas conexões. Então, eu desejo que você utilize as ferramentas do Afinando o Cérebro, né, do Audibility, do Afinando Plus, ou outras ferramentas que você tenha para poder fazer uma avaliação pré-férias, né? Talvez fazer até uma avaliação no início, logo que começar, para poder traçar suas metas, os seus objetivos, e principalmente, não faça avaliação e sem o feedback. Importantíssimo, dar esse feedback para o seu paciente, se ele já for um adulto, se for criança também, para a família em conjunto, se for criança, e dar sugestões, né? Talvez pensar junto com eles, né? O que será que você pode fazer nesse período de férias que vai trabalhar o seu cérebro de maneira diversificada e que você vai desenvolver habilidades e perceber algo que você ainda não percebe. Eu espero que você tenha sucesso nesse caminho e que você experimente, se ainda não experimentou, fazer usar essa ferramenta de avaliação pré-férias com feedback e orientações. Nós nos vemos nos nossos próximos encontros, lembrando que sempre segunda-feira tem conteúdo novo aqui no Afinando o Cérebro. E, se você gostou, lembra de compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Assim, todo mundo pode se beneficiar e a gente faz uma imensa corrente do bem. Até mais!